Olá queridos, aqui é o Nadotti e hoje eu vou contar a história pra vocês de um dos desenhos da era de ouro da Cartoon Network que eu tenho certeza que marcou a infância de muita gente, inclusive com o seu reboot em 2016. E já vou explicar aqui que eu fiquei bem em dúvida se eu colocava ou não o reboot nessa história, afinal ele não teve a mão do seu criador, que é o Craig McCracken, então muita gente não considera ele como canônico. Porém, na minha visão, algumas informações do reboot servem para preencher lacunas da série original, então eu vou sim considerar algumas coisas aqui e eu espero que ninguém fique muito chateado com isso. E com isso explicado, eu pergunto a vocês, quais das 3 meninas superpoderosas mais representam a sua personalidade? Qual é a que você mais se identifica e que mais gosta também? Deixe aqui nos comentários. Também não se esqueça de deixar o seu like, que me ajuda muito, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias, e sejam todos muito bem-vindos à história das meninas superpoderosas. As origens de ele são desconhecidas, mas ele, como o Rei das Trevas, deve existir desde os primórdios do tempo. Ele vive em uma dimensão misteriosa no meio de uma montanha flutuante, cheio de imagens aleatórias de filmes de terror e tragédia antigos. Seus poderes e habilidades são dos mais variados, mas a sua principal arma é a manipulação psicológica. Ele entra na mente da sua vítima para conseguir desestabilizá-la e assim trazer sofrimento para a vida dela, e isso, ao que parece, é o seu alimento, o sofrimento. Logo, quando alguém está envolta de amor e positividade, seus poderes parecem ser mais inúteis, e isso provavelmente é o que faz ele não conseguir vencer as meninas, mesmo sendo tão poderoso. Esse é um vilão tão cruel, tão sinistro, tão desprezível, que até mesmo pronunciar seu nome causa temor no coração das pessoas. Assim, pensando na sua existência, então é provável que também exista uma força divina responsável pela criação do universo e de tudo o que há de bom. Ao que parece, as meninas superpoderosas são uma espécie de entidades que surgem de tempos em tempos, sempre com o objetivo de proteger Townsville e o prefeito, que provavelmente também sempre existiram. Há mais de 10 mil anos, os humanos estavam em sua era pré-histórica, porém já faziam casas e vendiam coisas. Sementes eram as suas moedas, sendo assim também já haviam ladrões, claro. E a cidade de Townsville nessa época já existia e tinha diversos vulcões ao invés de apenas um. E desde então as meninas superpoderosas protegiam a cidade e também o prefeito, que chamava elas batendo duas pedras. E apesar de tudo, elas não pareciam ser tão poderosas assim, porque elas nem conseguiram derrotar o ladrão, que facilmente se livra delas, mas acaba caindo num lago congelado. E ali ele ficou por milhares e milhares de anos. Depois de muito tempo, na época do Velho Oeste, onde todo mundo era tapado, ele deve estar no banheiro. Nossa, deve ter sido feio. O único que salvava ali era o próprio professor Utônio, que usou sassafrás, arsênico e tudo de antigo para tentar criar as meninas perfeitas. Mas, como sempre, por acidente, ele acabou colocando carvão naquela mistura, criando assim as meninas super vaporosas, que usam as suas máquinas a vapor para derrotar o Macaco Kid e trazer de volta ao comando da cidade o xerife dentista Vidraceiro Ferreiro. Sala do xerife dentista Vidraceiro Ferreiro. Melhor colocar isso de volta no fogo, tá? Pode cuspir agora. O mundo em 1944 está em guerra, mas os Estados Unidos tinham uma ameaça a mais interna. Um grupo de vilões chamado Ministério da Dor eram as maiores ameaças de Townsville, mas felizmente existia alguém para proteger a cidade: os grandes heróis Capitão Direito e o seu ajudante Canhoto, uma espécie de substitutos em uma época em que as meninas não existiam. Eles conseguiriam derrotar o Ministério da Dor e salvar Townsville, mas depois de muito e muito tempo eles voltariam a se enfrentar. Porém, esses não seriam os únicos super-heróis do mundo. Na verdade, existia quase que um para cada país, todos eles homens, grandalhões, fortes e brutais, que tinham a sua própria organização fundada pelo Major Glória, o representante dos Estados Unidos, também líder dos Amigos da Justiça e super-herói favorito de Dexter, do laboratório de Dexter. Sim, os desenhos se passam no mesmo universo.
O ano era 1959. Townsville já era uma grande cidade, agora com apenas um vulcão ativo, onde os cidadãos subiam para fazer besteira. O prefeito já era o prefeito, exatamente com a mesma cara, e o Tônio frequentava a escola infantil. Muito pelo contrário do que conhecemos ele hoje em dia, o Tônio era um verdadeiro pestinha quando criança. Ele não era nada nerd, mas sim aquele que tirava sarro deles na sala de aula, fazendo pegadinhas e brincadeiras o tempo todo. Isso até o dia em que ele foi visitado e salvo das mãos de um macaco estranho que iria jogá-lo dentro de um vulcão por 3 garotinhas perfeitas que ele viu de relance antes de desmaiar. Os acontecimentos desse dia inspirariam o professor a passar a vida dele estudando e se dedicando à ciência para um dia poder criar algo igual àquelas menininhas perfeitas que salvaram a sua vida um dia. O que ele não sabia é que foi ele mesmo que fez isso. No futuro, ele observa que o mundo composto por 4 dimensões prendiam eles ao espaço e o tempo, mas o professor Utônio conseguiu criar uma máquina onde é possível acessar a 5ª dimensão, superando essas limitações e assim conseguindo viajar pelo tempo. Um dia, demonstrando essa máquina na escola das meninas, o macaco louco se disfarça e faz ele regular o portal para o dia em que ele foi inspirado a virar um cientista. O seu plano era encontrar ele e impedir que isso acontecesse, mas na verdade foi exatamente por isso que tudo aconteceu. As meninas foram atrás dele, salvaram o Tônio e inspiraram ele, não alterando o futuro, mas sim criando ele. Que dediquei minha vida a tentar criar aquelas menininhas perfeitas. E eram vocês o tempo todo. E desde então o Tônio virou uma outra pessoa, sendo muito estudioso e dedicado. A senhorita Kane, que era muito inteligente desde a época quando eles eram crianças, provavelmente ajudou o professor nessa jornada de estudos. Ela inclusive tinha muito mais potencial do que ele, como demonstrou conseguir resolver equações extremamente complexas como se não fosse nada. E vai saber o que aconteceu para ela acabar decidindo ser apenas uma professora do ensino infantil. Já o professor continuou em sua busca para a criação das meninas perfeitas. Ele decidiu seguir carreira como cientista entrando para a faculdade. Ele era muito dedicado mesmo, ao contrário do seu companheiro de quarto, o Dick Hardley, que só pensava em curtir e se aproveitava da boa vontade do Tônio, que fazia todos os deveres e ainda acabava se ferrando pelas atitudes do Dick. Ele era inocente demais e achava que ele realmente era seu amigo. E muito tempo depois ele procuraria o professor para tirar proveito das suas criações. Mas dessa vez o Tônio já estava bem mais esperto e acabou não dando certo. E quando o Tônio saiu da faculdade, ele continuou na busca de criar as meninas perfeitas. E para isso ele fez diversos elementos especiais que sempre era nomeado por uma letra do alfabeto. Só que as suas falhas foram tantas que ele criou do elemento A até o elemento V e nenhum deu certo. Ele estava com muita pressa de criar logo a sua menina perfeita. Afinal, lá no Japão, a professora Neutrônio já havia criado um menininho perfeito que podia voar e tudo mais. Ele usou os elementos principais, tempero, açúcar e tudo que há de bom. Porém, como sempre, ele acidentalmente adicionou o elemento W à sua criação. Porém, com isso, o experimento foi um sucesso. Ele conseguiu criar a sua menininha perfeita. E o Tônio daria o nome para ela de Estrelinha Francesca Francia Marian Alicia Utônio, ou para abreviar, apenas Estrelinha. Ela era doce, forte e muito inteligente, mas com o passar do tempo os poderes dela foram evoluindo, começando a sair do seu controle. Qualquer emoção que fosse boa ou má faziam ela criar explosões. Eles estavam muito assustados, seu poder estava incontrolável, até que um dia, simplesmente por ela querer leite, ela explodiu a casa por completo. Ela ficou tão horrorizada que não queria mais machucar o professor. Assim ela fugiu para uma ilha deserta onde seus poderes não poderiam machucar ninguém. Ela conheceu o Migo, o elefantinho, e ele não ligava para os poderes destrutivos da estrelinha. Assim eles viveram felizes por muitos e muitos anos naquela ilha. Já o professor, quando acordou daquela explosão e não viu mais ela, achou que o pior tinha acontecido e ficou muito
triste. Ele ficou anos sem ao menos pensar em criar outra menina perfeita, mas continuou seus experimentos, adotando um assistente atrapalhado que era um pequeno macaquinho conhecido como Caco. Ele era como um filho para o professor, e nesse meio tempo ele havia criado o elemento X, um líquido poderoso com propriedades até então desconhecidas. E com o tempo, ao mesmo tempo que ele foi superando a perda da estrelinha, ele tinha muita saudade dela. E para somar, o crime estava crescendo desenfreadamente em Townsville. Ele estava cansado daquilo. Isso motivou ele a recriar o seu experimento de muitos anos atrás. Ele foi ao mercado comprar os mesmos ingredientes, e só nisso ele já viu o mercado ser atacado e depois foi atacado também pela gangue gangrena e chegou ao seu laboratório todo arrebentado. E mesmo assim ele estava disposto a fazer aquilo ainda naquele dia. Ele começou a criação das meninas perfeitas com tempero, açúcar e tudo o que há de bom. Só que foi exatamente nesse momento quando seu pequeno ajudante Caco, que estava correndo desenfreado, acaba trombando com o professor e fazendo com que o elemento X fosse adicionado acidentalmente à sua composição, de onde nasceram a Lindinha, Florzinha e Docinho, 3 menininhas perfeitas com poderes incríveis que ficariam conhecidas como as meninas superpoderosas. Porém, essa explosão também afetaria diretamente o Caco, que teve o seu gênio símio modificado, fazendo seu cérebro crescer muito mais do que o normal e dando a ele super inteligência. Porém, o professor nem sequer notaria isso. Ele ficou encantado à primeira vista pelas meninas, que ajudariam ele com todas as tarefas e tomando todo o tempo e atenção do professor, apagando completamente a existência do Caco ali na casa. Literalmente ninguém ligava pra ele e nem lembrava que ele existia. E por isso que ele resolveu fugir de lá. E o pior é que o professor e as meninas nem sequer perceberam isso. Ele estava completamente excluído e sozinho. A única coisa que sobrava agora pra ele era o ódio pelos humanos e seu desejo de vingança. Já as meninas superpoderosas tiveram seu primeiro dia na casa do professor Otônio, cheio de amor e carinho. Elas ganharam um quarto, mas acharam escuro, abrindo assim as famosas janelas redondas da sua casa. Estava tudo uma maravilha até elas precisarem ir para o seu primeiro dia de aula na escola Carvalhinho. Inclusive, olha o Dexter dormindo ali junto com elas. Só que nesse primeiro dia, em uma brincadeira de pega-pega, elas se empolgaram e começaram a usar os seus poderes, do qual elas não tinham tanto controle assim. Então elas acabaram destruindo toda a escola e posteriormente toda a cidade. Rapidamente toda a população se volta contra as meninas e por isso eles vão atrás do Tônio e prendem ele. Assim ele não conseguiu buscar elas na escola. Elas, que já estavam sendo odiadas por todo mundo, acabam achando que ele não foi buscá-las porque também as odiava. Assim, aproveitando desse sentimento, o agora macaco louco se aproxima das meninas e bola um plano para elas serem aceitas novamente. Sem outras opções, elas ajudaram ele a criar um laboratório sob o vulcão da cidade. Isso era na verdade por interesse dele, que criou um aparato para usar a energia do vulcão em seus experimentos. Seu plano final era criar uma legião de macacos super inteligentes e acabar de uma vez com os humanos. Assim, o povo odiou ainda mais as meninas por ajudar o macaco. Elas estavam destruídas e decidiram fugir para o espaço. E lá elas ficaram até ouvirem o chamado do professor. Elas voltaram no ódio e derrotaram pela primeira vez o macaco louco, ganhando a confiança e o amor da cidade de Townsville, tornando-se desde então as suas protetoras, e para o prefeito poder chamá-las quando for preciso, ele dá a elas o famoso telefone com a carinha feliz. E aqui começam as aventuras que elas viveriam na série. Elas combateriam todo tipo de crime, todos os tipos de vilões, e rapidamente elas se tornariam um verdadeiro fenômeno na cidade. Todo mundo conhecia as meninas superpoderosas.
superpoderosas. E provavelmente é daí que o professor garante o sustento da família, já que podemos ver que existem diversos produtos delas. A parte ruim de toda essa fama é que às vezes a população achavam que elas eram verdadeiros robôs e que era obrigação delas fazerem qualquer coisa que eles quisessem. O prefeito sempre chamava elas para qualquer coisa que acontecesse e provavelmente é por isso também que ele é sempre reeleito, porque o seu governo foi bom por consequência das meninas. Só que toda vez que elas não fazem algo que eles queiram, a população imediatamente se volta contra elas, o que é um tanto quanto injusto, para falar a verdade, porque olha, elas teriam que lidar com cada inimigo um pior do que o outro, começando pelos monstros que vira e mexe aparecem ali na cidade e alguns até mesmo vivem ali na sociedade, só que os humanos, claro, não aceitam eles. Eles são seres verdadeiramente inteligentes e não necessariamente do mal. Eles vivem isolados em uma ilha e vão lá atacar a cidade porque sempre que um deles volta para a ilha, depois de ter lutado com as meninas superpoderosas e terem sobrevivido, eles viram uma espécie de herói pro seu povo. E quem não se lembra do Senhor Mímico? Esse palhaço que costumava ser colorido e muito alegre, acaba sofrendo um acidente com produtos químicos, deixando ele completamente malvado e com o poder de drenar toda a cor e alegria do mundo, transformando a cidade de Townsville em um cenário macabro e sem vida. A sorte é que ele, em dia, com toda a sua positividade, consegue criar uma canção que reverte todo esse efeito e traz de volta todo mundo ao normal, inclusive o Senhor Mímico. Assim, nunca mais vemos esse vilão de novo. Outra que marcou a sua identidade em apenas um episódio foi a Mulher Fatal, uma loira odonto mau caráter que usa uma distorção do discurso feminista ao seu favor, colocando assim as meninas superpoderosas contra os homens da cidade de Townsville. Só que no final toda a sua hipocrisia cai por terra e as meninas acabam colocando ela atrás das grades. Aí já temos outros vilões mais recorrentes, como o Fuse Confusão, um caipira conservador e antissocial que sempre tá dando trabalho pras meninas. Temos também a Sedusa, uma mulher que consegue controlar os homens do mundo, jogando assim com o professor Utônio e o prefeito da cidade, dando muito trabalho também pras meninas. E o que falar do trio Ameba? Esses seres unicelulares desenvolvidos que pensam ser grandes vilões, normalmente são bem inofensivos e não conseguem fazer nenhum mal para a cidade ou para as meninas, a não ser quando um deles pegou um resfriado que acabou se fundindo com o seu DNA, criando assim um vírus grave que rapidamente se espalhou pela cidade. E escutar essa história em 2021 é bem perturbador. Até as meninas foram infectadas, mas para sorte de todo mundo, o professor conseguiu criar uma vacina e salvar a todos. Então, viva a ciência! Outra vilã recorrente é a Princesa Mais Grana, que inicialmente não era nada do mal. Ela era uma menina rica e mimada que queria fazer parte do grupo das meninas superpoderosas, só que ela sempre foi rejeitada por elas. Por nunca ter escutado um não na sua vida, ela acha que ela pode tudo com o poder do dinheiro. E assim ela se volta contra as meninas, usando todos os seus recursos monetários para virar um problemão na vida delas. Imagina só, com todos esses vilões em suas vidas, elas estavam extremamente cansadas. Elas estão tão sobrecarregadas que decidem ir escondidas do professor Utônio até no seu laboratório para criar mais uma menina superpoderosa para ajudá-las com tudo aquilo. Só que elas fazem uma gambiarra com a receita. Curativo, uma cara sorridente, um globo, um socão na cara. E assim, quando elas adicionam o elemento X, elas criam a quinta menina superpoderosa, que era um pouquinho diferente. Por conta dos seus ingredientes, ela teve problemas físicos e também mentais. A Lindinha deu o nome dela de Bunny e ela acabou se juntando ao grupo. Porém, ela não conseguia discernir direito quem eram os vilões e acabou atacando os policiais, porque afinal eles também estavam carregando armas. As meninas então tentam excluir ela, mandando ela pra longe. Só que ela entenderia os seus erros e voltaria para salvar as meninas superpoderosas. Ela usa todo o seu poder e consegue derrotar todo mundo. Só que todo esse poder acabou ficando instável
insuportável. Toda aquela energia acaba criando uma grande explosão. E tudo que resta da Bunny é apenas um pedaço do seu vestido. Mas essa não seria a última superpoderosa a fazer parte do grupo. Um tempo depois, as meninas resgatam uma esquilo que tinha sofrido o ataque de uma águia. Ela estava muito ferida, então com medo a lindinha decidiu usar um pouquinho do elemento X para curá-la. E assim, no outro dia, quando elas acordaram, ela estava ótima e também com um grande poder. Ela era tão, mas tão rápida que elas decidiram chamá-la de Balinha Superpoderosa. Ela era muito boa ajudando as meninas a combater os crimes da cidade, porém por fim ela sente que é o seu dever proteger os animais da floresta, que é onde ela vivia antigamente. Então ela continua sendo uma poderosa, só que protegendo os animais. E outras versões das poderosas foram os meninos desordeiros. Quando o Macaco Louco estava na prisão, ele conseguiu ligar para o Tônio e fingir que era da faculdade, perguntando como é que as meninas foram criadas. E com toda a sua inocência, o Tônio falou: açúcar, tempero e tudo que há de bom. Só que lá dentro da prisão, o Macaco Louco acaba usando pelo de sovaco, caracóis e o rabo de um cachorrinho. E isso não faz muito sentido pra gente, porque a própria criação das meninas vem de um poema, que no caso é Sugar and Spice and Everything Nice. E existe esse mesmo poema, mas só que para os meninos, que seria Snips and Snails and Pup Dog Tails. Ou seja, é tudo um jogo de palavra que faz sentido em inglês, mas pra gente ficou tudo muito confuso. Ok, o macaco tinha os ingredientes, mas faltava o mais importante, o elemento X. E a solução que ele teve foi usar a poderosa água de um sanitário completamente podre. E assim ele realmente conseguiu criar os meninos desordeiros. Ah, meus filhinhos. Tira a mão! Quem você pensa que é o Coroa? Que se chamavam Durão, Explosão e Fortão. Eles realmente eram bem poderosos. E no combate físico eles eram superiores às meninas, o que deixou elas sem terem muito o que fazer, até elas seguirem o conselho da senhorita Belo, que falou que elas deveriam ser boas com eles. E isso realmente funcionou. Elas foram lá todas carinhosas e deram um beijinho na bochecha deles, o que fez com que eles basicamente superaquecessem e explodissem. Sim, eles acabam morrendo no mesmo episódio que eles nasceram. Porém, esse não seria seu fim graças a ele, que um tempo depois estava assistindo as meninas salvarem a cidade mais uma vez e ficou muito bravo com aquilo, decidindo assim reviver os meninos desordeiros, trazer ele de volta dos mortos e ainda assim melhorar os poderes deles. Então, ao invés de explodirem quando recebiam beijinhos, eles ficavam ainda maiores e mais fortes, o que foi um problemão para as meninas, até elas descobrirem a sua nova fraqueza, que era a sua masculinidade frágil. Elas começam simplesmente a humilhar eles ali, até o ponto que eles ficam minúsculos. Ele nem consegue acreditar e fica muito bravo, mas também diz que ele voltará com os meninos desordeiros. E desde então eles viram um vilão recorrente para as meninas. E no futuro existiria até mesmo uma briga entre o ele e o Macaco Louco para decidirem qual deles era o verdadeiro pai dos meninos. E no final são os próprios meninos que unem eles, que estão cansados de toda aquela briga e dizem que querem apenas derrotar as meninas superpoderosas. Isso faz eles se emocionarem e ficar cheio de orgulho dos seus filhos. Mas eu não sei não se essa guarda compartilhada daria muito certo. O Macaco Louco, a gente sabe que ele não é tão do mal assim. Ele apenas foi rejeitado e a forma que ele conseguiu de se encaixar no mundo foi virar um vilão. Só que com o tempo ele demonstra diversas vezes que ele não é um monstro, inclusive salvando o dia algumas vezes com o seu poder, que a gente não pode esquecer que ele também tem o elemento X. Tudo que ele realmente precisava era de um pouco mais de amor. Já o ele é pura maldade, a sua essência exala a desordem e o caos. E quem sabe o que seria de Townsville e de todo mundo se não fosse pelas meninas superpoderosas protegê-los desse monstro diabólico? Bom, na verdade a gente sabe.
sabe. Em um episódio, quando elas estão na escola, elas decidem apostar corrida para ver quem chega mais rápido em casa. Só que elas voam tão rápido, mas tão rápido, que acabam criando uma distorção no tempo em sua viagem, que levam elas a 50 anos no futuro. Um futuro onde elas desapareceram e o Ele simplesmente conseguiu transformar aquela realidade em seu próprio inferno. Esse é um dos episódios mais perturbadores das Meninas Superpoderosas e mostra o verdadeiro poder e forma do que seria o pior vilão dessa série. Só que infelizmente esse não é o verdadeiro final da história. Elas conseguem voltar para o passado e fazer com que aquela realidade jamais tivesse existido. E provavelmente o que acontece é que elas cresceriam felizes e até mesmo em sua adolescência se apaixonariam pelos meninos desordeiros. E talvez o professor Utônio tenha acabado junto com a senhorita Kane. Ou então aquela viagem no tempo realmente criou uma linha do tempo alternativa, onde o professor Utônio seria um grande samurai em busca de voltar ao passado para impedir que o mundo sucumbisse pela nova forma do Ele, que seria conhecida como Aku. Brincadeiras e teorias da conspiração à parte, essa é a história das Meninas Superpoderosas, que infelizmente não teve um final conclusivo, que era mais do que merecido. Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Não se esqueça de deixar o seu like se você ainda não deixou, se inscrever no canal e apertar o sininho para não perder as próximas histórias. E entre aqui no canal e veja as outras histórias que eu já fiz. Tem muitas. E com isso dito, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!